Boa noite, meus irmãos. Que nós aproveitemos esse momento de reflexão, de convite da espiritualidade superior, né, para aprimorarmos um pouquinho mais o nosso conhecimento e sairmos daqui mais acalentados pelas energias de esperança que todos nós necessitamos. Então, que a Joana de Anjos, a nossa mentora, possa nos inspirar e assistir na noite de hoje. A nossa proposta hoje é a lei do progresso. E ela, no Livro dos Espíritos, ela está subdividida em 6 itens bastante interessantes, que é o estado natural, a marcha do progresso, os povos degenerados, as civilizações, o progresso da legislação humana e a influência do espiritismo sobre o progresso. Antes de passarmos propriamente para a temática do livro, eu fui buscar no nosso dicionário da língua portuguesa o significado da palavra progresso. E, em síntese, ela está dizendo que é aperfeiçoamento. Então, nós podemos entender que esse processo é um amadurecimento das civilizações, um melhoramento das civilizações. E se nós verificarmos no caminho da história, nós vamos perceber que, realmente, nós, quanto habitantes do planeta Terra, passamos por diversas fases do processo evolutivo e vamos constatando que atingimos determinados progressos. Tá? Tanto que a própria espiritualidade hoje nos diz, nós saímos do mundo primitivo para um mundo de expiação e provas e estamos a caminho de uma outra etapa. Então, isso retrata o processo evolutivo que nós já desenvolvemos. Mas, se nós analisarmos assim, superficialmente, parece que nós crescemos, que nós evoluímos apenas materialmente. Nós atingimos um progresso inimaginável muitas vezes. Eu me lembro quando eu era pequena, me lembro o dia que na nossa casa chegou uma televisão enorme, preto e branco, e aquilo era o máximo. E funcionavam os canais da televisão só em horas determinadas, não tinha acesso à televisão toda hora. E a gente achava aquilo uma coisa extraordinária. Poucos anos depois, o homem chegou na Lua e nós enxergamos as imagens em preto e branco. E aí nós vamos verificando o quanto nós caminhamos nesses 50, 60 anos, 70 anos, de lá para cá, no sentido material. E aí eu vou relembrar uma história que até eu fiquei refletindo sobre isso. Quando Santos Dumont, na França, fez o primeiro voo com 14 bis, todos sabem? Todos lembram? Aquilo foi um feito extraordinário. E o objetivo do Santos Dumont era que, através da aviação, ele pudesse aproximar todos os povos. O que acontece? Esse mecanismo, esse meio de transporte, que deveria, segundo ele, unir todos os povos, foi utilizado na Primeira Guerra Mundial para a destruição. E aquilo deixou Santos Dumont num estado psicológico destrutivo, a tal ponto que ele aniquila a própria vida. E quando a gente para pensar, nós vamos encontrar muitas personalidades, mesmo atualmente, que dizem que o progresso é destrutivo. Porque parece que tudo que vem para melhorar a condição humana no planeta Terra acaba gerando e sendo utilizado para algo destrutivo. Mas vamos pensar. Santos Dumont cria o avião com o objetivo de aproximar os povos. Foi mal utilizado nos momentos terríveis que nós já passamos no planeta. Mas se nós analisarmos hoje, quando é solicitado que vá se buscar um órgão numa determinada cidade, ou mesmo de um país, qual é o mecanismo que é utilizado para fazer essa busca rápida desse órgão que tem um tempo para ser implantado? O avião. Mas o que aconteceu de lá para cá? O que aconteceu desde aquele momento da criação do Santos Dumont até nós chegarmos nessa condição de vermos que esse instrumento
era fundamental para essa realização da caridade, da doação dos órgãos e possibilitar a continuação da vida em outras pessoas. O tempo. Então, com isso, o que a espiritualidade está nos dizendo? Que o progresso não acontece por encanto. Que o progresso não acontece rápido. Que ele precisa do forjamento do tempo para o aprimoramento. Então, se no primeiro momento alguns mecanismos retratam ainda a questão do egoísmo, da violência, ela também vai ser utilizada para o benefício da humanidade. E foi isso que nós constatamos quando nós percebemos que este instrumento, que foi o avião, hoje é uma bênção na vida de muitas pessoas, capacitando a continuidade da vida física. Então, o tempo é um mecanismo essencial. E vamos, então, ver o que o Livro dos Espíritos nos diz. O progresso é um estado natural, ou seja, não há como impedir o progresso. Pode algumas pessoas dizer assim, mas nós não queremos, nós queremos viver na era da primitividade. Não podem. Por quê? Porque é um processo natural que o espírito caminha dentro do processo evolutivo. É um processo natural da lei divina que os povos evoluam. Para que nós possamos também ampliar a nossa dimensão de entendimento do que representa a lei divina e a própria vida. Como que nós vamos nos distanciar dessa situação? Lá nos primórdios, na primitividade, nós só nos preocupávamos com aquilo que era básico, né? Que era sobreviver e o alimento. E as pessoas morriam. Em 1800, século XIX, a asepsia hospitalar não existia. Mas com a evolução da ciência, foi se percebendo que era necessário que para se fazer uma cirurgia, o ambiente estivesse em condições. Se a evolução não acontece, como é que nós vamos permitir que a vida tenha continuidade? E morriam muitas pessoas nas mesas cirúrgicas por esses fatores. Não existiam vacinas. E a ciência, e a evolução e o progresso propiciou toda essa descoberta. Então, o progresso é uma lei natural que nos retira do estado de primitividade e vai nos colocando numa condição de evolução e de aprimoramento. E ela vai contribuir, consequentemente, com o progresso da humanidade. Agora, o que faz com que a gente chegue a duvidar dessa questão do progresso? Que algumas personalidades digam, não, quando nós vivíamos na primitividade, as coisas eram mais tranquilas, cada um cuidava de si, estava tudo bem. O que nos faz é o medo de termos a responsabilidade de sermos indivíduos ativos diante do progresso. Nós gostaríamos de permanecer na primitividade, porque na primitividade nós nos preocupamos só com conosco mesmo. E agimos por egoísmo e nos esquecemos que a vida é comunidade, que a vida é convivência coletiva e que é a vivência coletiva que vai propiciar o progresso. E eu então disse, no estado natural, o homem tem menos necessidades, ou seja, quando eu estava na primitividade, eu tinha poucas necessidades. Não tinha busca de outras questões, até porque também desconhecia esse estado. Não tendo todas as atribulações que cria para si mesmo num estado avançado. Então, aqui o Espírito está questionando se quando nós evoluímos, nós acabamos dificultando a nossa vida porque queremos mais, porque almejamos mais. Mas qual é o mais que nós almejamos? O que nós queremos? Bens materiais.
E aí, como nos falou a nossa irmã antes no Evangelho, né? Nós nos desgastamos excessivamente na busca do adquirir. E cuidamos daquilo que é relevante no nosso processo evolutivo. E aí chegamos à conclusão, né? Mas me desgastei trabalhando, adquiri tudo o que eu queria. Aí quando eu chegar na velhice, as nossas relações estão fragilizadas, os nossos filhos foram para um lado, nós fomos para o outro, porque não construímos aquilo que é efetivamente importante. Então, os bens materiais não são um problema, porque os bens materiais não têm inteligência, são bens materiais. Mas o que nós fazemos disso, desses bens materiais, é que é importante. E aí alguns dizem assim, nós podemos, então, regredir no nosso processo evolutivo e voltar ao estado da primitividade? Não. Nós não podemos chegar num determinado estágio do nosso processo evolutivo, dentro da lei do progresso, e voltarmos à infância e à primitividade. Por quê? Porque toda a nossa estrutura espiritual também evoluiu. Aqueles espíritos que nós já fomos um dia e que habitamos dentro do conceito da primitividade tinham uma característica perispirídica, uma característica de estrutura mental que o homem moderno já superou há muito. É como se nós quiséssemos aprisionar um sábio num corpo restrito. Nós precisamos acompanhar o processo evolutivo conscientes do que isso representa. Então, nós não vamos voltar à infância. E algumas religiões de outros países, né, não podemos matar uma minhoca, porque provavelmente na outra reencarnação nós podemos ser uma minhoca, nós jamais seremos uma minhoca. Por quê? Porque as estruturas perispirídicas e espirituais não comportam aquele estado primitivo de animais. Nós podemos amar os animais, mas nós não podemos ser animais, porque nós já estamos numa outra faixa evolutiva. E nós vemos algumas coisas acontecendo que nos assustam. Eu sintonizo com tal vibração, com tal situação, então eu quero ser esse animaizinho. Não seremos. Na outra reencarnação, nós continuaremos sendo este espírito, com esse cabedal de amadurecimento espiritual que nós temos, dentro do processo evolutivo, que a todos nós estamos destinados. Vamos amar os animais? Sim, que eles também estão na linha do progresso. Mas nós não podemos voltar a ser animais. E aí o espírito pergunta, o homem possui em si a força para progredir e o progresso não é senão um processo de ensinamento? Com essa pergunta, ele está dizendo se o indivíduo, se o espírito encarnado não aprendeu a progredir, ele está destinado a permanecer na primitividade. Mas o espírito diz, não. Né? O homem se desenvolve naturalmente. E ele utiliza o tempo como forma do processo de progresso. Nós vemos nas nossas crianças. Né? Como é que elas chegam? Não falam, não caminham, depende da mãe, do pai. Mas no transcurso da sua existência, ela vai reativando elementos que fazem com que ela comece a adquirir independência. Então, assim também é o espírito, quando está forjando a sua caminhada no progresso. O objetivo do progresso é justamente permitir que o espírito se independize, progrida, se liberte daqueles conceitos que ainda prendem a primitividade e vá se edificando na linha evolutiva. Somos todos ainda crianças espirituais? Na grande maioria, nós ainda somos crianças espirituais. Mas, por misericórdia, Deus diz, vamos encaminhar para aquele planeta espíritos que já têm mais maturidade, que já superaram essa fase mais elementar,
para que eles possam contribuir com o amadurecimento daqueles espíritos que lá estão. Foi o que aconteceu com o planeta Terra. Se nós olharmos a história, nós vamos verificar que espíritos que viveram no Egito, que viveram na antigo, entre os judeus, na Grécia, contribuíram de forma muito maravilhosa para a evolução do nosso planeta e da sociedade como um todo. Então, nós só evoluímos coletivamente, ou seja, vivendo em coletividade, vivendo em sociedade. Não adianta nós nos retrairmos, nós nos escondermos. É necessário a vida coletiva. Por quê? Porque vão impulsionar os outros. Eu preciso do meu lar, com meus filhos, com meu esposo, com os meus parentes mais próximos, para os primeiros exercícios. Mas depois, o que tu diz para o teu filho? Abre a porta, coloca na escola, e na escola ele vai experienciar a vivência social. E vai começar a dar novos aprendizados. Isso é necessário. E aí nós vamos caminhando, né? Uma pergunta que é muito importante. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Nem sempre. E a nossa história é rica em demonstrar que isso muitas vezes não acontece. Muitas vezes nós evoluímos intelectualmente e moralmente nós deixamos a desejar. E isso faz com que haja uma dificuldade da vivência do bem e da harmonia entre nós. Porque é necessário que nós consigamos evoluir conjuntamente, moral e intelectualmente. Se nós desenvolvemos apenas um lado só intelectual, muitas vezes nós podemos utilizar esse instrumento que é a intelectualidade para desenvolver a força e utilizar a força de forma equivocada, menosprezando aqueles que têm mais dificuldade, para utilizar a violência, forjando os nossos objetivos egocêntricos. Então, por isso é necessário que nós evoluamos também moralmente. E as grandes civilizações que marcaram a história da humanidade dão testemunho disso. Pegamos só um exemplo, Império Romano. O Império Romano, depois de um determinado período, passou a utilizar a força para dominar. E ele foi se auto-aniquilando. Foi se autodestruindo porque foi perdendo valores que eram fundamentais. E não é diferente com o que às vezes nós verificamos no nosso dia a dia. Essas civilizações foram apagadas. Mas a vida na Terra, os espíritos continuam reencarnando. E aqueles espíritos que se movimentaram de forma equivocada dentro dessas civilizações vão continuar reencarnando para o seu aprimoramento. Então, é necessário que a gente observe que o progresso é uma lei universal. Ela não é uma lei restrita à estrutura do planeta Terra, até porque a Terra não é o único planeta no universo, né, que se pensava nos primórdios do século XIV, mais ou menos. Não é. A Terra é um planeta no universo, entre o universo de vários planetas. E que as leis de Deus, elas regem o universo. Então, essa lei do progresso, ela reflete a lei que rege todo o universo, da qual nós fazemos parte. E aí, o que acontece quando nós não conseguimos evoluir intelectual e moralmente? Nós não conseguimos divisar o que é bem e o que é mal. A intelectualidade, ela deve propiciar essa análise, essa oportunidade de nós conseguirmos entender o que faz bem, o que é bem e mal. Mas é só a evolução moral que nos dá essa noção. Como lembrar Jesus? Jesus, quando andou na Terra, fez as curas, auxiliou muitas pessoas, e numa personalidade específica, o paralítico, que passou anos na beira de um lago buscando a cura.
Todos corriam e ele não conseguia chegar na hora que as águas se movimentavam para se curar. Até que o dia, Jesus adentra aonde estava esse lago e realiza a cura. Mas Jesus faz uma observação. Vai e não erres mais. Por quê? Porque a condição que o colocou naquela situação foram as dificuldades que ele próprio criou. E que ele necessitava, então, esse exercício de educação para poder se aprimorar. Mas o que ele faz? Ele sai dali e foi aproveitar a vida. Esquecido da observação de Jesus. E ele acaba morrendo. Então, conosco é a mesma coisa. Nós precisamos entender que as oportunidades que a vida nos proporciona é para que nós possamos crescer intelectualmente, mas também e fundamentalmente a evolução moral, que é o retrato da mensagem do Cristo para as nossas vidas e que veio ser revivida através da doutrina espírita. Uma pergunta interessante. É dada ao homem o poder de deter a marcha do progresso? Os espíritos dizem não. Podemos até atravancar, né? Passamos por momentos dolorosos na Terra, mas tudo passa, porque o nosso regente é Deus. E se o nosso regente é Deus, tudo aquilo que ele determina vai acontecer. O que vai, talvez, mudar um pouquinho a situação, vai levar um pouquinho mais de tempo do que aquilo que nós imaginávamos, né? O progresso é força viva, ou seja, ela é ativa, ele vai acontecer. Claro que nós temos que entender o seguinte, que como a sociedade é o reflexo dos espíritos que lá convivem, é necessário que esse progresso também faça com que os espíritos que lá estão se amadureçam, porque a sociedade vai ser o reflexo dos espíritos que estão ali. Né? Então, não tem como impedir, não tem como dizer, não, nós não vamos progredir e nós vamos viver agora nessa condição de primitividade. Não. Nós vamos progredir porque está na lei divina. E ele reforça, né? Não há homens que entravem num progresso de boa fé. Eu sou uma pessoa boa, mas eu não quero que a gente progrida. Eu não quero que a gente tenha essa evolução. Isso não pode acontecer. Isso não vai acontecer. E ele coloca, né? É uma pequena pedra colocada no caminho, mas que não vai impedir o avanço. Tá? O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta. O que ele está dizendo? O progresso é regular, ou seja, ela tem uma sistemática, tá? Mas pode se tornar lento dependendo das forças que vão atuando em volta das coisas. Tá? Vamos pensar, a doutrina espírita, século XIX, logo no início que a doutrina espírita foi codificada, houveram obstáculos para que a doutrina espírita não fosse se expandindo na história. Né? Não chegasse a todos. Foi detida a expansão da doutrina espírita? Não. Né? Muitas pessoas se fortaleceram e fizeram a tarefa que cabia na divulgação do Pentateuco e da doutrina espírita. Então, o progresso não fica retido por causa dos impedimentos que aparentemente acontecem. Por quê? Porque Deus é o regente e Jesus o governador. Aí eu peguei, já falei sobre isso, né? Que a gente pode perceber quanto nós já evoluímos quando nós vamos olhando os acontecimentos, tanto na ciência quanto na educação. Aqui da questão do telefone, mas também não. Aí eles falam se a perversidade do homem pode interferir. A perversidade do homem, ela é o reflexo da condição evolutiva daquele homem ou da sociedade em que ele vive. Né?
Então, se ele não conhece o bem, é porque está faltando a edificação de valores que possibilitem ele a forjar o bem no seu espírito. E aí, então, vamos pegar novamente os ensinamentos de Jesus. Quando Jesus foi preso, levado para a crucificação, o que fez isso acontecesse foi o medo do que ele representava. Foi o medo de que ele quebrasse com aqueles paradigmas de poder, de domínio, e não edificasse a libertação espiritual de todo aquele povo, e a nossa, por conseguinte. Foi o medo. Então, esses sentimentos menos felizes também nos petrificam. E nós temos medo do que pode acontecer no futuro. Eles não conheciam Jesus, mas tinham medo de Jesus. E por isso eles o mataram. Aí, então, qual é o maior obstáculo para o progresso? O orgulho e o egoísmo. E raramente, no evangelho que antecede a explanação, nós não ouvimos o expositor dizer: o orgulho e o egoísmo é um obstáculo na evolução. É raro não ouvirmos isso. Por quê? Porque são sentimentos ainda muito fortes dentro de nós, porque nós ainda carregamos atavismos reencarnatórios que vão se lapidando no transcurso da nossa evolução. E por isso, a Casa do Caminho convida ao estudo, para que nós possamos ir nos apropriando desse conhecimento que vai forjar os nossos valores morais, e nós vamos nos apropriando, então, desse convite do Cristo na nossa vida. Venham estudar, venham participar dos grupos de estudo, porque isso nos edifica e nós vamos pulindo essas arestas que nós ainda carregamos, todos nós, fruto do nosso passado. E aí, nós vamos valorizar menos as riquezas materiais, vamos aproveitar mais a riqueza da convivência com os nossos queridos. Com isso, né, ele está nos dizendo assim, ó, que nada impede, que não existe nenhum povo que possa aniquilar a questão do progresso. Pode haver uma rebeldia. Nós decidimos agora que nós vamos viver, né, um grupo se junta e decidiu que vai viver de um jeito primitivo, lá num sítio no interior de Viamão. Né? Mas isso não vai apagar o progresso que está acontecendo. Foi uma escolha daqueles espíritos. Isso não aniquila o progresso. Muito pelo contrário. E aí ele pergunta se os povos de cada país podem um dia se tornar uma única nação. E os espíritos dizem, não, porque cada povo tem as suas características, cada povo tem as suas necessidades em função do clima, do tempo, enfim. Mas o que vai fazer com que a gente consiga essa unidade, esse respeito? É justamente a construção daquele convite de Jesus. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se o meu próximo mora lá no interior da África, ele é o meu próximo. Se o meu próximo mora do lado da minha casa, ele é o meu próximo. E essa construção desse sentimento é que vai fazer com que a gente consiga conviver com as diferenças e atingir o progresso necessário para a nossa evolução. Então, os povos são individualidades coletivas, né? E nós vamos construir a nossa história e os nossos avanços mesmo com essas individualidades, mesmo com essas características, tá? Ele coloca assim, aquelas cujas leis egoístas discordam do progresso. Tá, chegando a passar. Então, vamos pular um pouquinho.
E aí o Espírito, assim, qual é a forma que nós temos para chegar nesse processo? O Espiritismo tem essa responsabilidade de reavivar os ensinamentos de Jesus, de fazer com que aquele convite de amar-nos uns aos outros seja efetivamente edificado. Certamente, né, ele vai fazer uma mudança da história da humanidade. Mas isso não significa que nós todos nos tornemos espíritas. Nós estamos nos espiritualizando através do exemplo de cada um de nós, através do esforço, da vivência do bem, do equilíbrio, do amor e do respeito. E aí, uma coisa importante que eu ouvi desde pequena no curso de evangelização, para que nós possamos evoluir, vou só pular um pouquinho aqui que eu quero, é necessário que nós desenvolvamos um par de asas. Nós não podemos evoluir só intelectualmente, porque nós não vamos alçar voo, né? Pensando que o progresso é exemplificado nessa condição de voo. Nós saímos da condição primitiva e nos tornamos espíritos evoluídos. É necessário esse par de asas, que é a sabedoria e que é o amor. E através deste equilíbrio, nós vamos contribuir com o progresso da humanidade. Então, o progresso é uma lei de Deus, mas nós, quanto espíritos reencarnantes, temos a obrigação de sermos copartícipes nesse processo evolutivo. Então, nós somos, lembre, co-criadores divinos. Vamos desenvolver as nossas asas, tanto da sabedoria, da intelectualidade, quanto dos valores morais que vão fazer com que nós consigamos, no futuro, que a gente espera que não seja muito longe, nós tenhamos um planeta vivendo sob a regência do maior espírito que nós já tivemos na Terra, que é Jesus, que é o nosso caminho, verdade e vida. Que Jesus nos auxilie nesse propósito.